Vamos lá, então. Bom dia, pessoal. Bom dia a todas. Mais uma semana, né? Essa manhã fria. Vamos lá. Hoje trabalharemos sobre ácidos nucleicos, né? E aí eu quero passar para vocês algumas importantes informações sobre características bioquímicas dos ácidos nucleicos e as suas funções, né? E quais os processos celulares que acontecem aí associados com os ácidos nucleicos. Então, vamos voltar aqui. Eu coloquei, né, para a gente resgatar, coloquei aqui a imagem de alguns slides que a gente já trabalhou aqui anteriormente, mas para a gente resgatar esse conceito. Olha só. Quando a gente falou sobre células eucariotas, eu falei aqui sobre a questão do núcleo celular, certo? Então, coisas importantes a respeito do núcleo que vocês necessitam de lembrar. Esse núcleo, ele é delimitado por uma dupla membrana, certo? Que aí a gente viu até a origem dela, que essa origem, né, a partir do processo evolutivo foi através da própria membrana plasmática, né, de um procarionte. Nós temos aqui nesta membrana uma série de poros nucleares, então observem, né, que nós temos vários poros que possibilitam então a passagem de material. E aí vem a primeira questão. Se a carioteca tem poros, qual tipo de material, qual tipo de molécula que consegue, né, fazer esse transporte através do núcleo? O que vocês acham? O DNA, ele sai do núcleo? DNA? O DNA, vocês acham que ele sai do núcleo? O RNA? Não. Não, né? O DNA, não. O DNA O não. O DNA. RNA mensageiro, sim. Exatamente. Então, olha só. Quando eu penso aí em relação a essa questão do núcleo celular, o DNA, ele tem que ficar ali protegido, né? Ele precisa dessa proteção. E então ele fica armazenado ali dentro do núcleo. Já o RNA, como foi citado aí, o caso dos ribossomos também, você tem esse transporte, né, através do núcleo. Então, por isso que a gente precisa de lembrar aqui que nós temos poros, que ele não é totalmente isolado do restante da célula. Você tem uma integração. Quando eu falo aqui sobre cromatina está associada aí com esses filamentos de DNA. Lembrem que ele é ligado aí à proteína histona, ou seja, né, essa proteína histona, eu vou voltar ali também um pouquinho, mas é o que confere essa possibilidade aqui de enovelamento do DNA. É o que possibilita que ele se enovele, se condense, formando aí os cromossomos, né, durante o processo de divisão celular. Além disso, nós vimos a questão do nucleolo, que é rico em RNA. Então, os ácidos nucleicos que nós temos, DNA, RNA. O RNA nós temos diferentes tipos que eu vou apresentar para vocês, né? Com destaque aí em alguns envolvidos no processo de transcrição e tradução da informação genética. Aqui só para vocês compreenderem qual que é a diferença de cromatina e cromossomo. Quando eu falo cromatina, é aquele filamento de DNA associado à proteína, certo? Mas ele está aqui num formato mais descondensado, mais frouxo, ok? À medida
que a célula vai se preparando para o processo de divisão celular, a meiose ou mitose, quando ela tem aquela preparação, você tem a condensação desse DNA, né? Então, esse DNA é presente aqui na cromatina, vai enovelando, vai se empacotando cada vez mais até formar aqui, ficar nessa forma, né, de cromossomo, que é a forma presente ali durante o processo de divisão celular. Esse enovelamento do DNA é importante, inclusive, para conservar as informações genéticas durante o processo de divisão celular. Se durante a divisão celular esse filamento de DNA estivesse frouxo, estivesse descondensado, a possibilidade de dano ou de replicação, né, errada de alguma informação seria maior. Por isso que é importante, né, no momento da divisão, onde você vai ter a separação desses cromossomos que estão aí com a informação do DNA duplicado, né? É importante que ele esteja condensado para evitar erros durante o processo de divisão celular. A primeira vez, se eu estiver indo muito rápido, por favor, me avisem, tá bom? O núcleo celular, gente, ele foi aí visualizado, descrito, né, pela primeira vez lá em 1802. Então, olha só, Franz Bauer, lá no ano de 1802, ele conseguiu colocar o núcleo celular como uma central de comando, né? Como um programador ali das informações celulares. E foi lá em 1831 que o botânico Robert Brown, que foi importantíssimo para o desenvolvimento aí da biologia celular, né? Um botânico, ele conseguiu aí fazer uma melhor descrição do conteúdo daquele núcleo e do seu funcionamento. Então, Robert Brown, ele colocou lá em 1831 que o núcleo possui material genético do organismo e proteínas. Importante destacar isso, porque as proteínas, né, são fundamentais no nosso organismo, ó. Então, o núcleo possui, além dos ácidos nucleicos, né, proteínas com a função de regular a expressão gênica. O que que isso quer dizer? Pessoal, expressão gênica, tá? Vamos pensar nesse termo. Nós temos uma série de informações que estão presentes aqui no nosso código genético, certo? No nosso DNA. Aqui a gente vai relembrar um pouquinho aquela questão de sequência de bases, né? A, T, G, C, né? Você tem uma série de informações aqui que estão no seu código genético. Mas nem todos os genes que nós contemos no nosso organismo são expressos. A expressão, ou seja, como se fosse aquele processo de ativação, né? Essa ativação genética que vai possibilitar a manifestação de determinada característica, né? A ativação desse gene associada aqui com essa expressão gênica, muitas das vezes ela é regular. Então, nós temos aquelas proteínas aqui, ó, que é como se funcionasse como um gatilho mesmo, uma chavinha, que pode regular essa ativação, né? Essa expressão gênica. Por que eu estou dizendo isso? Pode ser que você, como um indivíduo, você tenha um gene com uma predisposição a determinada doença.
um gene associado, vamos pensar em fatores hereditários, né? Tem um gene associado a um transtorno mental, a uma esquizofrenia. Isso não quer dizer a presença do gene, né? Essa genética não é determinística para a expressão daquela doença, daquele transtorno. Quando eu falo de genética, eu trabalho com o quê? Probabilidade. Então, eu tenho uma probabilidade maior, eu tenho um risco maior de desenvolver esquizofrenia, porque eu tenho um gene no meu código genético, eu tenho um gene que foi transmitido hereditariamente, né, de pai para filho ali, para os irmãos, etc. E esse gene, com esse gene, eu tenho uma maior probabilidade de expressar essa doença. A regulação que é feita aqui pelas proteínas, então depende de uma série de fatores, o quê? Ambientais. Então, por que que eu estou dizendo isso? Mais uma vez, né? Olha como que é bonita essa parte da genética. Opa! Ah, travou o trem. Deixa eu tirar aqui. Fatores ambientais. Agora eu acho que vai apagar tudo. Não. Quando eu penso em questão de expressão gênica, ela é multifatorial. Multifatorial, tá? Ou seja, você tem múltiplos fatores, multifatorial. Você tem múltiplos fatores que interferem, além da questão genética, tá? Além da questão genética, vai anotando aí no seu caderno. Eu estaria passando tudo isso no quadro. Além da questão genética, nós temos as questões ambientais, né? E é isso, essa interação que vai possibilitar o quê? A manifestação associada aí com a manifestação de determinados, qual que é o termo que eu uso? Fenótipo. Lembra desse termo? Fenótipo. Manifestação de determinados fenótipos. Se você não lembra, coloca aí no seu caderno, fenótipo é aquela, entre parênteses, é aquela característica que será expressa, que é um F, fenótipo. Pessoal, até o momento, tá tudo ok? Estão acompanhando? Sim? Anota aí no seu caderno essas observações sobre expressão gênica, tá? Isso é importante a gente ter em mente. E lembrem, quando eu falo de genética, né, nós trabalhamos com o quê? Probabilidade. A presença de um gene, né? Aquela presença do gene que marca que está associado com determinada doença, por exemplo, não quer dizer, não é algo determinístico, é algo que probabilístico. E eu vou aproveitar isso para falar o caso da Angelina Jolie. Termina de copiar aí que eu vou pegar um cafezinho. Vou falar dela.
Meninas, relacionado a isso, deixa eu ver aqui. Vocês chegaram a ver o caso da Angelina Jolie? Alguém já soube desse caso? Que ela fez uma análise genética, né? Verificando ali, fazendo toda essa questão de rastreamento genético. E na família dela, deixa eu procurar aqui a reportagem, tem uma alta incidência, né? Tinha uma alta probabilidade, vamos colocar assim, mas o caso dela era mais grave, tá? Uma alta incidência de um tipo de câncer na mama. E aí ela fez esse rastreamento genético para verificar, né, se tinha ali esse marcador, né, esse gene ali associado com esse desenvolvimento do câncer, né? E aí, o que que ela fez? Ela optou por realizar, né, uma mastectomia. Ela fez a retirada, então, ela fez a retirada de ambas, né, de ambas as mamas, né, mesmo sem ter a doença. Então, depois de realizar esse teste genético, mas lembrando que o tipo de mutação que ela tinha ali era elevadíssimo, tá? O risco associado. Quer ver, ó? Deixa eu ver aqui qual, eu queria lembrar só qual que era a, a possibilidade. Aqui, 85%. Então, ela tinha 85%. Vocês conhecem esse caso? Vocês já ouviram falar? Sabiam disso? Sim. Né? Então, ela tinha, sim, uma chance enorme ali de desenvolver esse tipo de câncer, e aí ela optou por fazer a mastectomia bilateral, a retirada de ambas, com o sentido que profilático, né? E aí, gente, quando a gente entra nessa parte de genética, nós temos uma série de perspectivas, porque nós temos avançado muito nessa área. Então, quais são os limites, né, associados aí com essa questão de regulação, teste genético, regulação da expressão gênica, o quanto que o ser humano desenvolvendo, né, nessa área, desenvolvendo novas técnicas, modificando a regulação de expressão gênica ou a própria questão de manipulação genética, inseminação in vitro, né? Quais são as perspectivas e quais são os limites? Muitos pesquisadores comparam, né, como se estivesse brincando de Deus. Então, quando a gente trata sobre essa questão de experimentação com células humanas, né, com seres humanos, tem que tomar muito cuidado, bastante cuidado, né, em relação aos limites. Nesse sentido, tem um livro que é muito bom, que eu queria que vocês procurassem depois, fica a dica, é de uma professora lá da USP, chama Maiana Zars. O nome do livro, ela tem vários livros, tem vídeos no YouTube, ela é muito boa. O nome do livro é G-Ética, tá? É muito bom para trabalhar aí essa parte de bioética associada à genética. Vamos lá, gente. Então, pegando aqui alguns conceitos também que são importantes. Vamos lá. Quando eu penso aqui, né, o que é gene? Gene é todo segmento de DNA, tá? Que tem a informação necessária para a expressão de uma característica,
Tá bom? Então, como eu falei, tem um gene aqui, vamos supor, é o BRCB, né? Esse gene está associado aqui com a questão da incidência o desenvolvimento da esquizofrenia. O BRCA estaria associado aí com esse desenvolvimento do câncer de mama ou câncer de ovário. Nós temos diferentes segmentos. Então, quando eu falo de gene, são partes de DNA, certo? Segmentos de DNA que contêm a informação necessária para a expressão de uma característica, que contém a informação necessária para expressar, para produzir e regular determinadas proteínas, tá? Isso que é gene, lembrem disso. Gene, então, um segmento de DNA que contém a informação necessária para a síntese de um produto biologicamente funcional. Então, a expressão, pensando na biologia celular, a expressão desta característica vai se dar, né, pela síntese de um produto biologicamente funcional, tá bom? Queridas, né, que a nossa sala é de manhã aqui, odonto manhã é 100% feminina. Anota aí no seu caderno essa questão do gene, que eu sempre cobro na prova, tá? Qual que é a conceituação de gene. Como nossa prova de primeiro período ela é mais conceitual, nessa disciplina eu gosto de colocar questões, né, bem assim, no sentido de resgatar esses conceitos. Então, o que que é gene? Lembra disso, tá? Vai ser aquele segmento de DNA que tem a informação para a expressão da característica. Nesse sentido, quando eu falo de genoma, né, seria o quê? Um conjunto. Genoma é um conjunto de genes. O genoma humano foi descrito no ano 2000, então tem 20 anos que nós conhecemos todo o código genético, né? Toda a sequência de genes que tem ali as células humanas. Nossas células humanas têm aí 46 cromossomos, tá? 46 cromossomos, que são aqueles pares, né, de cromossomos. E em relação a ácidos nucleicos, então, só para a gente falar sobre a diferença entre esses conceitos a primeiro momento, tá? Ácido nucleico, ele tem esse nome, né, DNA, lembrando os tipos aqui de ácidos nucleicos, DNA e RNA, desoxirribonucleico, né, e ácido ribonucleico. Eles são chamados de ácidos nucleicos porque quando eles foram observados ali da primeira vez, né, o núcleo celular, ele tem uma alta afinidade quando a gente observa as lâminas, né, deixa eu colocar aqui, ó, laminário digital. Quando a gente observa as lâminas aqui, Quando eu observo diferentes lâminas, deixa eu colocar aqui alguma. Depois eu vou passar esses... Ixi, o meu Adobe tá bloqueado. Tá, deixa eu colocar, então, em vez de colocar no laminário, deixa eu colocar só um desenho aqui de uma lâmina. Quando eu observo, por exemplo, lâmina de músculo estriado esquelético, né? Quando eu observo o desenho aqui das lâminas, né? Tem aqui um laminário virtual, depois a gente trabalha melhor com isso. Deixa eu pegar aqui. Compartilhar ali com vocês. Toda vez que eu vejo aqui na microscopia as células, olha só, aqui eu tenho um exemplo de célula, tá? De tecido aqui muscular,
tecido muscular liso, tá? Associado aqui com a nossa mucosa. E vocês podem observar que nós temos aqui esses pontos que têm uma alta afinidade com corante, né? Que é utilizado, azul de metileno, outros corantes, né? Então, quando eu faço coloração de lâminas, né? Esses corantes, aonde fica com esse pigmento mais arroxeado, azul, eles têm alta afinidade com as moléculas ácidas. Então, o que que vocês estão observando aqui, ó, né? Aqui, ó, nas fibras musculares, ou desse lado aqui, ó, no tecido conjuntivo, né? Seriam moléculas ácidas. Ou seja, é justamente o núcleo celular, tá? Nós temos aqui o núcleo celular com aquelas moléculas de ácidos nucleicos. Então, os ácidos nucleicos têm esse nome por causa da característica, né? Quando eles foram observados da primeira vez ali, pela primeira vez, né, por esses processos de coloração de lâmina, percebeu-se que essas moléculas presentes no núcleo têm uma alta afinidade com corante, então tem uma característica ácida, tá? E aqui nós temos, então, né, sempre que você observar uma lâmina, né, você repare que essa parte pigmentada, com maior pigmentação, né, em azul ou roxo, está associado com o quê? Com o núcleo, a presença do núcleo. Voltando para o slide, vamos lá. Olha só. Queridos, vamos ver aqui. Oi. Só uma dúvida. Diga, por favor. O gene é uma parte do DNA, Exato. certo? O genoma é um conjunto de genes que vai formar o cromossomo? É um conjunto de genes, certo? Então, o conjunto dos nossos cromossomos, o genoma humano, é composto por 46 cromossomos. Um genoma bacteriano, né, não tem ali, já é uma quantidade diferente, 21. É um genoma de uma determinada espécie, então é o conjunto, incluindo todos aqueles cromossomos, né, que estão presentes naquele ser vivo. Peraí, não entendi qual que é a diferença de genoma e de cromossomo. Olha só, vamos lá. O cromossomo, vamos supor, eu tenho diferentes pares aqui de cromossomos, certo? A gente vai ver mais na parte de cariótipo. Então, eu tenho diferentes cromossomos. O cromossomo 1, 2, 3, 4, até chegar lá no nosso cromossomo sexual, tá? Que vai ser aqui, tipo, um X e um Y aqui, que ele tem um formato um pouquinho diferente, tá? Então, aqui, cada cromossomo, por exemplo, se eu falo aqui, eu vou analisar o cromossomo 1. Ele contém genes associados com determinada característica. O caso da síndrome de Down é uma trissomia, tem um erro aqui, né, no cromossomo 21, certo? Que é onde você tem 3 cromossomos, ao invés de ter um par, tem 3 cromossomos do número 21. Então, os pares de cromossomos, olha, eu tenho cromossomo 1, 2, 3, vai até lá o 23. Cada par de cromossoma, e a gente vai falar melhor sobre isso um pouquinho mais para frente, na parte de expressão dessas características, mas carrega informações referentes, né? Como eu falei, a determinados genes, a determinadas características. Cada cromossomo carrega uma informação genética diferente, tá? Então, eu tenho aqui a questão de intolerância à lactose. A intolerância à lactose a gente sabe hoje, né, porque a gente tem esse rastreamento do nosso genoma. Então, a intolerância à lactose está presente no gene, no cromossomo 9. Ok?
Então, você tem diferentes pares de cromossomos. Cada par de cromossomo vai conter vários genes, que são essas sequências aqui, para diferentes características, predisposição à doença, a cor do cabelo, cor dos olhos, né? A questão do próprio temperamento, pessoas mais ansiosas, pessoas agressivas, né? Isso tudo tem uma influência genética. Então, você tem essa série de informações que estão, esse tanto de gene, né, que controla tudo ali o que acontece no seu organismo, inclusive seus aspectos físicos e comportamentais, tá? E eles estão distribuídos, esse conjunto enorme de genes, ao longo dos seus diferentes cromossomos. Deu para acompanhar? Quando eu falo genoma, qual que é a diferença? Olha só, toda vez que eu tenho esse sufixo "oma", está associado com conjunto de. Conjunto de, tá? Por exemplo, proteoma é o conjunto de proteínas naquele organismo. Lipoma, um agregado, um conjunto de lipídios. Genoma, o conjunto dos genes. Então, naquele indivíduo, no nosso caso aqui, nós temos 23 pares de cromossomos. O genoma humano, então, ele vai ser composto pelos 46 cromossomos que contêm diferentes características, diferentes informações genéticas. Então, o genoma, ele é o conjunto de cromossomos, é isso? Isso que constitui aquele indivíduo, exatamente. É porque da forma que você tinha falado, eu tinha entendido que genoma era o conjunto de genes. Mas é o Isso, conjunto de genes, mas na verdade é maior, porque é o conjunto de cromossomos, é isso? Conjunto é de genes que estão presentes nos contínuos. cromossomos. Exatamente, exatamente. O conjunto total aqui, ó. Genoma, conjunto de genes. Mas são aqueles genes que estão presentes aonde? Naquele indivíduo como um todo, em todos os seus cromossomos. Certo? Vamos voltar aqui um pouquinho então. Olha só. A informação aqui, ela é dada como genoma, né? E aí você tem aqui esses cromossomos, 46 cromossomos, exceto nas nossas células, é, nas nossas, nos nossos gametas, né? Nas nossas nos nossos ovários, que aí vai ter 23 cromossomos. As demais células, cromossomos. As demais têm o quê? Tem essa quantidade aqui. Certo? Certo, obrigada, Nayara. Nada. Vai ser o conjuntinho aqui. Vamos lá, gente. Deixa eu só apagar para ficar melhor. Vamos lá. Quando eu penso aqui, né, os ácidos nucleicos, nós temos o DNA, ácido desoxirribonucleico, e o ácido ribonucleico, DNA e RNA. Qual que é a função? Repositórios moleculares ali de informação genética, certo? Vocês precisam lembrar, então, que toda a estrutura, né, de biomoléculas, todas as moléculas biológicas que são produzidas ali no nosso organismo, que conferem essa característica ao indivíduo, né, essa é como se tivesse uma receita, certo? Uma informação que é utilizada para essa produção de proteínas, para essa produção de moléculas biologicamente ativas, e essa informação, ela está presente na forma de uma sequência nucleotídica, né? Então, aqui eu tenho o exemplo do DNA,
cada pedacinho, cada peça, né, que eu tenho aqui constituindo este DNA, seria um nucleotídeo, né? E a gente vai falar um pouquinho mais e relembrar aqui a constituição dos nucleotídeos, tá? Aqui eu coloquei alguns tipos de DNA e RNA, tá bom? E as suas funções. Então, lembrando que o DNA está associado com armazenamento e transferência da informação genética. Já o RNA, nós temos diferentes tipos. Eu destaquei aqui alguns deles, né, que são aqueles considerados mais relevantes nesse momento. O RNA ribossomal é aquele que compõe os polirribossomos, tá? Então, a gente falou sobre isso também nas aulas anteriores, que nós temos aquelas cadeias de ribossomos, né, que a gente chama aqui de polirribossomos, que é composto pelos ribossomos junto aqui, né, atrelados a uma fita de RNA. Temos o RNA mensageiro, gracinha, adoro ele, carrega a informação dos genes para o ribossomo, e o transportador, que vai traduzir as mensagens, né? Então, nós vamos falar também sobre esses processos, né? Que muitas das vezes as pessoas têm dúvida em relação aqui, ó, a transcrição de informação genética, né? E a tradução. Esses são os dogmas ali, os processos básicos para a biologia molecular. Transcrição, tradução e replicação de DNA. A gente vai voltar a falar sobre isso. Falando um pouco mais, então, sobre nucleotídeos. Qual que é a formação aqui, né, a constituição dos nucleotídeos? Vamos lá. Eu tenho um grupo fosfato sempre, gente, essa daqui seria aquela constituição básica, tá? Todo ácido nucleico aqui tem. Um grupo fosfato ligado a uma pentose. Dependendo do tipo de pentose, eu tenho DNA ou RNA, tá? Então, no caso de uma desoxirribose, eu tenho DNA. Se for uma ribose, RNA. Fosfato, pentose e base nitrogenada. Essas bases nitrogenadas que a gente fala muito, A, T, G, C. Lembram disso, né? Delícia. Vamos lá. Temos dois tipos aqui de bases, dois grupos, né, de bases nitrogenadas, as purinas e as pirimidinas, certo? Relembrando, adenina, guanina são consideradas aqui purinas, tá? Pirimidinas, citosina, timina e uracila. Uma coisa importante, tá? A uracila, ela só está presente no RNA. A uracila somente está presente aqui no RNA, tá bom? Uracila no RNA. Geralmente, ela se liga, então, à adenina, tá? Então, quando eu tenho aqui esse pareamento de bases, né? Essa uracila, ela vai se parear com a adenina, certo? A timina tem uma preponderância, tem uma maior prevalência nas moléculas de DNA. Pode estar presente em RNA, mas tem uma maior prevalência, tá? Na molécula de DNA. Então, geralmente, o que você tem, né, de forma geral, especialmente nesses processos de tradução, transcrição, timina no DNA
e uracila no RNA, tá bom? Até aqui tá tudo ok? Conseguindo lembrar desses conceitos? Vamos falar um pouco sobre a questão do pareamento das bases. Observe, né? Imagina como se fosse aqui um quebra-cabeça, tá? Como se você tivesse aqui um quebra-cabeça. Observe que nós temos aqui diferentes formatos, diferentes estruturas para cada nucleotídeo. Primeira pergunta, esses nucleotídeos referem-se a qual tipo de ácido nucleico? DNA, por causa da timina. DNA, por causa da timina e por causa do que também? Da desoxirribose, né? Então, lembra aqui, ó, se tem desoxirribose, é DNA. Qual que seria o pareamento, né, adequado para essas bases? Pensando aí que você tem duas fitas. Adenina se liga a quê? A adenina se liga a timina. Isso. Olha só o formato, é uma questão estrutural. Eu vou mostrar as ligações químicas que acontecem aqui, tá? Mas de uma forma bem simples. Olha o encaixe, né? A adenina se liga à timina e guanina, citosina, certo? Isso daqui, gente, essa estrutura que eu coloquei aqui de uma forma mais didática, ela está associada com o número de ligações químicas que ocorrem entre essas moléculas, tá? Então, existe um encaixe químico. Em determinado pareamento, nós temos 3 ligações, em outro nós temos 2. Então, a questão de encaixe químico, né? Esse estabelecimento de ligações químicas é diferente, por isso que nós temos essa especificidade no pareamento de bases. Então, lembrem, né? Lá no cursinho, vocês já tinham ouvido algum macete sobre esse pareamento? Eu falava muito Aguinaldo Timóteo, mas eu acho que ele até morreu já. E Gal Costa. Alguém conhece outro? Aguinaldo Timóteo e Gal Costa. Tem algum mais atual? Não? Antes do Cruzeiro cair, eu falava Atlético tenta, Cruzeiro ganha. Como é que você sai matando os outros assim, professor? Agnaldo Timóteo é vivo. Ele é vivo? Como é que você sai matando os outros? Eu pensei que tivesse morrido, minha gente. Não, desculpa, Aguinaldo. Gal Costa, tenho certeza. Agora, o Aguinaldo, eu sinceramente achava que ele tinha morrido, coitado. Ai, ai. Então, vamos lá. Outra aqui para você lembrar, se você gostar de futebol, né? Atlético tenta, Cruzeiro ganha, né? Então, ATGC. Maravilha. Ai, gente, vamos lá. Vamos ver um pouco sobre as ligações químicas que acontecem dentro dessas moléculazinhas aí, entre os nucleotídeos, né? Dentro aí dos ácidos nucleicos. Observe, nós temos o seguinte, aqui eu estou mostrando uma fita. Então, pensa aqui no seguinte, é uma fita de DNA, tá? Eu estou falando sobre o empilhamento, tá? Eu não estou falando do pareamento ainda, eu estou falando do empilhamento dos ácidos nucleicos. Então, é uma fita única, como se fosse aqui, ó. Como que um nucleotídeo se liga aqui ao outro, formando uma fita. Desconsiderando essa outra parte aqui por enquanto, só pensando nessa fita aqui, tá bom? Essa ligação entre esses nucleotídeos consecutivos, então você vai imaginar aqui uma fita de DNA, tá? Imagina que ele é dupla hélice, mas eu tô pegando só uma fitinha e vou ver como que se dá esse empilhamento de nucleotídeos. Essa ligação, ela tem que ser muito forte
Porque o DNA, né, e o RNA, como eles carregam informação genética que são responsáveis pela expressão de todas as características naquele indivíduo, né, essa informação, ela precisa de ser o quê? Conservada, armazenada, né, protegida. Então, para isso, né, para manter essa sequência de bases, né, vamos supor, você tem aqui A, C, G, A, e isso daqui determina essa sequência genética ali, determina a expressão de uma característica. Essa manutenção dessa sequência, né, dessa fita aqui, é muito importante. Por isso que nós temos a ligação que nós chamamos de fosfodiéster. É uma ligação muito forte, muito estável, e ela acontece da seguinte forma. Olha só, aqui eu tenho o grupo fosfato de um nucleotídeo, certo? E aqui o grupo fosfato do nucleotídeo consecutivo. Nós temos uma ligação entre a ribose, o açúcar, né, fosfodiéster, uma ligação entre a ribose de um nucleotídeo e o fosfato do nucleotídeo consecutivo, subsequente, ok? Nesse sentido, pessoal, né? Olha só, quando eu falo aqui em relação ao direcionamento desta ligação, tá? Que eu tô falando do DNA. Esse DNA, então, né, ele segue um tipo de direcionamento que a gente chama o seguinte, deixa eu só limpar aqui, porque tá meio bagunçado. Nós temos que essa ligação fosfodiéster, ela ocorre no sentido 5:3. O que é isso? 5:3 está associado com o carbono que está livre, tá? A extremidade do carbono que está livre, o carbono que faz ligação. Observe o seguinte, quando eu falo aqui sobre o carbono que está presente nessa pentose, deixa eu pegar aqui, ó. A gente faz a seguinte numeração, né, para organizar aqui essa molécula. O carbono que está ligado à base nitrogenada é o carbono 1, tá bom? Aí você tem 1, 2, 3, 4, 5, certo? A extremidade que fica livre nesse DNA é do carbono 5. O carbono 3 se liga ao fosfodiéster, né? A partir de uma ligação fosfodiéster com o nucleotídeo consecutivo, tá? Aqui, de novo, 1, 2, 3, 4, 5. O 5 tá aqui, né, ligado, e aí o 3 faz a ligação com o fosfodiéster. Então, quando eu penso nas extremidades livres, né, nos carbonos que estão livres aqui nessa fita, eu sempre tenho esse sentido, tá? A replicação do DNA, a formação do DNA sempre acontece no sentido 5:3. Tem, inclusive, vocês conhecem a Mafalda? Aquela da Charge? Aquela menininha da Charge, inteligentíssima, eu adoro ela. Sempre aparecia, sempre colocava nas minhas provas, em ensino médio, etc. Tem uma charge da Mafalda que é o seguinte, ela coloca, tem uma amiguinha dela que tá deprimida, assim, né? E aí fala, nossa, Mafalda, eu não conheço, eu não sei, estou tão preocupada, eu não sei o sentido da vida. E a Mafalda fala, essa é fácil, de 5:3. Esse é o sentido da vida, de 5:3,
né? É o sentido que a molécula de DNA vai sendo formada, da extremidade 5 para a extremidade 3. Como nós temos essa ligação muito forte, né? Isso confere uma estabilidade à molécula, né, de ácido nucleico. Então, lembrando aqui, o empilhamento de bases é mantido. Além dessa ligação fosfodiéster, você tem uma série de ligações químicas de Van der Waals, de polo, tem uma série de ligações que estabilizam essa estrutura, possibilitando aí, né, que ela fique conservada e que essa informação genética seja mantida. Quando eu penso em estrutura do DNA, nós temos aí dois pesquisadores que são importantíssimos, tá? O Watson e Crick, são eles aqui, ó, a fotinha deles. Watson e Crick, eles ganharam o prêmio Nobel por causa desse artigo, aonde eles descreveram, lá em 1953, toda a estrutura do DNA. Então, essa questão das ligações, olha que bonitinho, né? Você pode fazer isso em casa. Toda essa questão da ligação fosfodiéster entre os diferentes nucleotídeos, esse pareamento de bases, né? Formando a fita dupla do DNA, eles conseguiram descrever no menor artigo que já foi publicado na história. Isso é uma curiosidade, né? Interessante. Esse artigo, lá em 1953, que descreveu toda a estrutura molecular do DNA, e que é importantíssimo, né? Que mudou a nossa ciência. Com isso, eu falei aí sobre a questão do teste genético, por exemplo, aonde conseguimos identificar a predisposição a determinadas doenças. Isso só é possível porque se conhece o genoma humano, e o genoma humano só é conhecido porque nós sabemos a estrutura do DNA, né? Então, revolucionou a ciência nessa parte de biologia molecular. Nesse sentido, gente, o artigo deles tinha nada mais, nada menos que 2 páginas. É conhecido na história como o menor artigo do mundo. Então, o poder de síntese deles foi impressionante. Em apenas 2 páginas, Watson e Crick conseguiram descrever toda a estrutura molecular do DNA. Ou seja, para escrever bem, não precisa descrever muito, né? O poder de síntese é importante. Olha só, então o que foi colocado aqui por Watson e Crick? Em relação ao DNA, é formado por uma dupla hélice, né? Dupla hélice, aonde você tem, além dessas ligações fosfodiéster, você tem aqui o pareamento entre as bases nitrogenadas. Ou seja, essas bases nitrogenadas, elas interagem a partir aqui, né, de pontes de hidrogênio. Observa, se você olhar com bastante cuidado, lembra que eu falei sobre a questão de ligação química, né? Que o número de ligações são diferentes entre as bases? Olha só, aqui eu tenho adenina e timina, que está representada em amarelo e vermelhinho. Se você observar aqui, a adenina com a timina, você tem um encaixe com 2 pontos de ligação. Quando é guanina e citosina, nós temos mais pontos, tá vendo? 1, 2, 3, 3 pontos de ligação. Por isso que esse encaixe, esse pareamento é tão preciso, pelo número de ligações que são estabelecidas aqui entre as bases nitrogenadas, tá? Outra coisa importante, olha só aqui, ó, que eu tinha falado, número de pontes de hidrogênio. Para citosina e guanina, 3 pontes de hidrogênio. Para adenina e timina, 2 pontes. Outra coisa interessante é em relação às fendas. Nós temos aquelas fendas onde você tem um sulco menor e um sulco maior,
tá? Em biologia molecular, depois vocês entram em mais detalhes em relação a isso, mas eu queria mostrar mesmo, era esse modelo de Watson e Crick, e como que ele é importante aí para tudo associado com os avanços genéticos. Olha o direcionamento aqui da formação da fita. Lembra, né? Sempre se dá, qual que é o sentido da vida? De 5 para 3. Esse é o sentido da vida. Bom dia, meu amor. Meu filhote chegou aqui. Dá beijinho. 5 para 3. Então, nesse caso, o que é importante vocês lembrarem, né? Em relação ao DNA, formação do DNA, o sentido de formação de empilhamento das bases sempre se dá de 5 para 3, e observe aqui, enquanto essa fita está sendo sintetizada neste sentido, a outra está no sentido aqui paralelo. Estão observando? Então, é o que nós falamos, né? Sobre fitas antiparalelas, tá? Aonde você tem o processo de síntese do DNA ocorrendo aqui, ó, de 5 para 3, né? Desse lado aqui, também de 5 para 3, só que com sentido oposto aqui, ó, né? Então, você tem no DNA dupla fita formada, seguindo o modelo aqui de hélice dupla, né? Essas fitas interagem a partir de pontes de hidrogênio entre as diferentes bases nitrogenadas, e outra coisa importante que as fitas são antiparalelas. Então, tem um sentido aqui de síntese contrário. Acompanhar até aqui? Deu para acompanhar? Vamos lá, olha aqui, reforçando. Sim, tá dando? Sim. Ótimo. Então, olha só, mais uma vez aqui, olha que bonitinho. Enquanto eu tenho essa fita aqui, ó, de 5 para 3, certo? A outra fita, que seria complementar, antiparalela. Então, tem esse aqui, ó, 5 para 3, né? Tem esse sentido antiparalelo. O número de pontes de hidrogênio é diferente. Adenina e timina, você tem 2 pontos, e guanina e citosina, 3 pontos. Por isso que você tem essa especificidade durante o pareamento de bases, ok? Em relação à estrutura do DNA, né? Alguma dúvida? Não? Então, sobre a estrutura do RNA, de forma bem simples, tá? As diferenças é que o quê? O RNA é uma fita simples, diferenças de estruturas entre os ácidos nucleicos. O RNA é um tipo de fita simples, ok? As ligações fosfodiéster ocorrem no sentido de 3 para 5. E nós temos diferentes tipos de RNA, que eu vou falar com vocês agora no próximo horário, tá bom? RNA mensageiro, ribossômico e transportador. Além desses, nós temos outros RNAs, mas que nesse momento eu vou focar só naqueles, tá? Aqui eu coloquei para vocês as classes de DNA presentes nos diferentes tipos de células. Então, por exemplo, em procariontes, né, em bactérias, nós temos aqui o RNA-S, que seria responsável aqui pela expressão gênica, tá? Assim como também presente nos eucariontes. O RNA CRISP, que é presente só aqui nas bactérias, que vai interferir ali em relação àquela infecção. Lembra dos bacteriófagos? Aquelas partículas virais que são específicas ali para infectar as bactérias, né? Então, nós temos aí esse RNA que está associado com esse processo de infecção. RNA-PI, que está associado com
com determinado tipo de proteína. Então, assim, o que eu queria mostrar para vocês é o quê? Que nós comumente trabalhamos com RNA transportador, mensageiro, né, e ribossômico. Mas, além desses, é porque esses daqui, eles são importantíssimos na síntese de proteína, que eu vou falar, né, para vocês. Mas, além deles, nós temos outros tipos de RNA que estão associados com esses processos gênicos, tá bom? Acompanhar até aí, pessoal? Maravilha? Vamos fazer um intervalo? E aí, daqui a pouco, vamos aí, 20 minutinhos, 9h30 a gente volta, e aí eu falo sobre esses processos, né, de tradução, transcrição, replicação de DNA e a atuação aqui desses diferentes tipos de RNA, beleza? Vamos lá? 20 minutinhos e eu volto daqui a pouquinho.